Arcabouço Fiscal. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade da minha pessoa, mas vocês sabem que eu até fico com saudade desse negócio dessa live, sabe? Vai virando, né, um negócio. Mas bom dia a todos, estamos de volta depois daquela quinta-feira que eu não pude vir, porque estava fazendo uma prova de certificação e deu tudo certo. O pessoal já me perguntou, já respondi, deu tudo certo. São duas, essa foi a primeira, tem mais uma para fazer muito em breve. Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre INSS, sobre como é que a gente fala? Sobre meta fiscal, né? O Haddad, na quinta-feira, o governo apresenta o relatório bimestral e deve apresentar aí o contingenciamento ou o bloqueio que vai ser necessário para atingir a meta. O Haddad tem falado nisso. Isso tem, obviamente, influenciado o mercado. Vamos falar, obviamente, sobre o Galípolo, que foi a grande estrela do dia de ontem. Graças a Galípolo, estamos aí em um novo patamar recorde do Ibovespa. E outras cositas mais, né? Antes, porém, contudo, entretanto, quero dar bom dia aqui à nossa querida Maria Lúcia, que já está por aqui, a nossa Letícia Vardasca Lima, Maurício Henriques, e por enquanto é só isso, né? Eu acho que como eu faltei na terça passada, pessoal, demora mais para chegar hoje, né? Para lembrar, na quinta-feira passada, para lembrar que a gente está por aqui. A Letícia está falando uma coisa que eu achei ótima aqui, que é o seguinte, ó. Que tal usarmos o fundo partidário para ressarcir os aposentados do INSS, né? Que tal? E se a gente fizesse isso? Deixa eu só, antes de entrar nas notícias que estão separadas para o dia, especificamente aqui, para este programa, uma notícia que deve movimentar o dia hoje é o corte de juros lá na China. Obviamente, a China, impulsionando a economia dela, bate na gente aqui de forma boa. E acaba ajudando também a melhorar o humor dos investidores brasileiros, beleza? Bom, aqui a Maria Lúcia já me lembrando aqui, lembrando vocês também, não esqueçam de curtir, de se inscrever primeiro aqui neste canal, curtir o vídeo e também curtir o vídeo e ativar o sininho para você receber recomendações toda vez que a gente estiver no ar. Essa parte de curtir é importante porque o algoritmo do nosso querido YouTube entende a relevância dos programas com essa curtida, né? Com esse like no vídeo. Beleza? Então, bom, vamos começar com o INSS. Já falei aqui dos juros na China. Não vou entrar nos números aqui, 3,50, juro de 5 anos, juro de 1 ano. O importante aqui para a gente, né, uma visão mais periférica da situação é juro mais baixo na China ajuda a impulsionar a economia mundial, ajuda a impulsionar a economia chinesa, que é grande consumidora de produtos, principalmente agrícolas, principalmente commodities brasileiras. Beleza? Isso ajuda a gente aqui, obviamente. Mas vamos começar, eu vou começar meio ao contrário, aqui vou deixar o Galípolo para o final, porque o Galípolo, eu quero falar mais coisas sobre ele, como foram os efeitos da fala do Galípolo ontem naquele evento do Goldman Sachs, mas vou começar aqui com o nosso querido Gilberto Waller, que é esse camaradinho aqui, ó, que é o presidente do INSS, ontem mandou um memorando para todo mundo, baixou uma medida avisando que a partir do dia 23, se não me falha a memória, o INSS vai cobrar biometria para o crédito consignado. E aí, gente, teve um pessoal que olhou para isso e falou, isso é bom, não é bom? Isso é bom, óbvio que é bom. Mais segurança para quem vai fazer o consignado, mais segurança para quem vai emprestar o dinheiro. Mas ficou aquela coisa de, sabe, onde a fumaça há fogo, né? Vocês vão lembrar que quando começou essa confusão do INSS, a ideia era o consignado primeiro. Falaram primeiro do consignado e depois falaram, não é nada disso, são descontos indevidos. Então, abriu um pouquinho, deu um sinalzinho de alerta aí no INSS com essa medida
Segundo a medida, segundo o Gabriel Willer, é o seguinte: a ideia a biometria é para mapear vulnerabilidades operacionais e implementar medidas de melhorias e aprimoramentos, né? Então, na prática, olha, não está seguro o bastante essa história do consignado do INSS. E aí a gente pode ter um novo probleminha. Lembrando que a CPMI está em vias de começar, a CPMI do INSS. A CPI na Câmara parece que não tem muita chance de dar certo, até porque aparentemente, um diretor de uma das instituições aí que estão envolvidas nesse problema do desconto indevido, amigo, digamos assim, é chegado do querido Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Mas lá no Senado não tem nada disso, tá bom? E aí fica a sugestão aí para o nosso querido Willer e para o pessoal da equipe econômica, a sugestão da Letícia Vardasca Lima, que por que não utilizar o dinheiro do fundo partidário, não é mesmo? Para ressarcir os contribuintes aí, os pensionistas e aposentados que foram lesados por essa falcatrua no INSS. Bom, vamos continuar aqui. É o seguinte, então o Haddad vai falar sobre as medidas, né? Vai apresentar as medidas na quinta-feira para a consecução da meta fiscal. O relatório bimestral sai na quinta-feira, o governo então apresenta qual vai ser a necessidade de contingenciamento. O contingenciamento você faz para atingir a meta fiscal e o bloqueio é para ficar dentro dos limites de gasto. Então, se você gastou mais do que está previsto naquele PCA mais 2,5 lá, se o governo gastou mais que isso, ele tem que bloquear, ou parece que vai gastar mais que isso, ele tem que bloquear alguma coisa. E se ele está fora dos limites aí dos parâmetros da meta fiscal, ele então contingencia. O que a gente está esperando aí é um bloqueio / contingenciamento entre 10 e 15 bi, embora o Instituto Fiscal Independente lá do Senado tenha dito que seriam necessários mais ou menos 22 bilhões de congelamento nesta quinta-feira para poder manter a meta fiscal no lugar correto. Tem vários probleminhas. O Haddad, no entanto, falou que, olha, a gente não é um pacote, são apenas medidas pontuais. Qual é o problema disso tudo? Na semana passada, houve um ruído muito grande quando foi falado que seriam anunciadas algumas outras medidas fiscais e também estava circulando aquela história de, olha, vai ter um aumento do Bolsa Família de 600 para 700 reais mensais. Vai ter o Vale Gás, que está parado ainda, não andou. Vai ter o pé de meia. Vai ter um crédito consignado, subsidiado pelo governo para motoboys renovarem a frota de motocicletas e outras cositas más. E aí o pessoal ficou com medo que nessa quinta-feira seja anunciado um grande pacote a respeito, como foi feito, não sei se vocês lembram, lá no finalzinho de 2024, quando o Haddad anunciou corte de despesas junto com a isenção para quem ganha até 5 mil reais de imposto de renda, e acabou atrapalhando bastante aí a percepção do mercado sobre tudo isso. Ontem, o Haddad falou isso, mas ninguém prestou muita atenção, porque todos os olhos e ouvidos estavam voltados para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Só antes eu queria dizer o seguinte, Vale Gás, pé de meia, e o aumento do Bolsa Família está estimado aí num aumento de gasto de 33 bilhões de reais para 2026, porque também o Haddad pretende já nesta semana apresentar não é preciso, não é necessário, não é mandatório, mas ele pretende apresentar alguma coisa sobre o orçamento de 2026, que tem meta fiscal de superávit de 0,25% do PIB, algo em torno de 35 bilhões de reais positivos, isto é, o governo arrecadaria 35 bilhões de reais a mais do que estaria gastando, né? Hoje a gente está com uma meta de equilíbrio nas contas, arrecadar e gastar a mesma coisa,
A previsão é que na quinta-feira seja apresentado um déficit que fique aí próximo dos 40, 50 bilhões, já descontado os precatórios, o que ensejaria, então, esse bloqueio de 10, 15 bi, esse congelamento de 10, 15 bi, agora nesta semana ainda. Mas o Haddad pretende falar sobre 2026 e o pessoal já começou a fazer conta e imagina o seguinte, olha, o governo vai precisar aumentar a arrecadação, né, já que ele está aumentando os gastos, em mais ou menos aí 100 bilhões de reais. Então, também se espera nesta semana que sejam anunciadas algumas medidas para que o governo também arrecade um pouquinho de dinheiro a mais. E o nosso querido Tachad, ou melhor, Haddad, deve cumprir ainda mais esse apelido, né? Deve se empoderar ainda mais desse apelido que ele recebeu maldosamente pelas mídias sociais de Tachad, não é mesmo? Mas é isso, tá? O que isso interfere para a gente? Interfere nas expectativas de juros. O fiscal atrapalha um pouco a política monetária, mas o Galípolo tem trazido para si essa história da política monetária e esse compromisso do Banco Central com a meta de inflação em 3%. Né? O Galípolo ontem, então, foi para um evento do Goldman Sachs, esse aí é o nosso querido Galípolo, e falou, olha, não é nada disso que vocês estão pensando, a gente está sério sobre isso, mostrou de novo que os juros devem ficar paradinho por um tempo prolongado, né? Quanto tempo é um tempo prolongado? Isso é algo que a gente vai descobrir conforme as coisas forem andando, tá? Então, a gente tem o Galípolo neste evento. Tem duas frases que eu acho que são frases importantes do Galípolo que eu destaquei aqui nesse evento, que mostram como é que está o ânimo do Comitê de Política Monetária. Lembrando que, depois dessa fala do Galípolo, tudo mudou no que estava acontecendo nos mercados nacionais. Também teve influência do exterior, é óbvio que sempre tem, mas a gente ficou mais focado no nosso próprio universo aqui brasileiro. Mas diz o Galípolo, então, ontem, durante aquele encontro lá no Goldman Sachs, ele falou, olha, a gente não devia... O que ele está falando aqui é o seguinte, ontem saiu também, vou ler a frase primeiro, a gente não devia nem se emocionar com um CAGED muito mais fraco, nem com um dado da indústria específico um pouco mais forte. A gente tem que reunir dados para confirmar uma tendência. O que o Galípolo está dizendo aqui é que, olha, a gente precisa olhar para os números, não separadamente, um caso mais outro, e sim qual é a tendência disso tudo, para onde tudo isso está andando. E essa foi uma ótima resposta para o IBCBR, que saiu ontem também, mais ou menos ali, um pouquinho antes do Galípolo começar a falar, e mostrava, claro que o Galípolo já sabia, né, o IBCBR é uma proxy, é uma prévia, também conhecido como a prévia do PIB, né, feito pelo Banco Central, e apontou aí uma alta de 0,8% no mês de março, se não me falha a memória, contra uma expectativa de 0,5%. No trimestre, ficou também acima das expectativas, o que mostra que o PIB está acelerado ainda, né? E isso acabou levando alguns a pensarem, olha, se a economia ainda está acelerada, a inflação ainda está fora da meta, o que o Banco Central vai fazer? O Banco Central vai subir os juros, certo? Errado, porque não é isso que o Galípolo falou, pelo menos, né? E lembrem-se, aqui a nossa discussão não é sobre o que o Banco Central deveria fazer. Eu imagino, eu sempre falei isso, que eles sabem muito mais do que eles deveriam fazer do que eu. O que eu estou falando aqui é o que deve acontecer. Por quê? Porque é isso que interessa a nós como investidores, né? Como cidadãos, a gente pode até discutir se devia aumentar os juros, não devia, a meta de inflação é muito baixa, é muito alta. O fato é que a meta é 3%, o Banco Central tem que perseguir a meta, o Galípolo tem se mostrado um pouco mais parcimonioso, né? A gente poderia esperar um juro subindo mais um pouco ainda se fosse o Roberto Campos Neto, mas o Galípolo,
e o grupo que está lá agora, que ainda conta com duas pessoas da época do Roberto Campos Neto, acha que pode ser um pouco mais parcimonioso. Inclusive o Galípolo, porque eu já falei isso para vocês, eu adiantei a hora, quando saiu o comunicado, na reunião passada do Comitê de Política Monetária, eu falei para vocês, olha, acontece que, a partir do momento que você indica que vai parar, o mercado já começa a falar em quando é que vai cortar. E ele falou sobre isso ontem também, lá nesse evento do Goldman Sachs. Está aqui, ó. A gente não está perto dessa discussão sobre o início de cortes na taxa Selic. Isso não é um tema que está passando nos debates do Comitê de Política Monetária, né, do Copom. E aí o Galípolo dizendo, olha, ninguém está falando ainda em cortar juros, não estamos pensando nisso, o que a gente precisa é manter os juros em patamar elevado e restritivo para trazer a inflação para a meta. Beleza, esse foi o Galípolo ontem, e aí, corroborando essa ideia toda aqui, de juros mais paradinhos, etc. e tal, e do perigo do fiscal, até falar isso antes, eu acabei esquecendo, e do perigo do fiscal, a gente teve o Newton Davi, ou David, eu acho que é Davi, Newton Davi, que é o diretor de política monetária, inclusive entrou no lugar do Galípolo, que era diretor de política monetária antes de assumir a presidência do Banco Central, e ele, em uma live, falou o seguinte: o Brasil cresceu mais do que se esperava por 3 anos, e aí, falando ali do IBCBR também, e do PIB, né, normalmente. Quiçá 4 anos consecutivos, né? Então o Brasil está crescendo muito, e ele fala que é ótimo, e é ótimo para a moeda também, valoriza o real. E subiu os juros para exatamente conter o crescimento, para ele não se transformar em inflação e continuar sendo só crescimento. Mais um, aqui, essa fala do Newton Davi é mais um lembrete daquela história do hiato positivo, né? O Brasil está consumindo mais do que consegue produzir, né? E aí a crítica a essas medidas que entregam mais dinheiro na mão da população, a crítica do mercado a essas medidas, né? Ora, se eu estou impulsionando a demanda e eu não consigo aumentar minha produção, para onde vai essa diferença? Onde fica esse ajuste? Esse ajuste é feito no preço e isso faz com que os índices de inflação subam. Quando os índices de inflação sobem, a função-reação do Banco Central, que o nosso querido Gabriel Galípolo gosta de falar, é subir os juros, é deixar a política monetária mais restritiva, né? Ontem mesmo eu falava com um cliente sobre... aliás, eu tenho que falar sobre isso, mas eu falava com um cliente meu sobre isso, né, explicando um pouquinho essa mecânica dos juros, etc. e tal. Por que o Banco Central sobe os juros, né, quando a inflação está alta? Porque ele quer desincentivar você a fazer uma coisa e quer incentivar você a fazer outra. Que é o seguinte, ele quer desincentivar que você gaste, porque o que você gasta é o que você tem de dinheiro, mais o que você consegue de crédito. Se o crédito está muito caro, fica muito difícil de você comprar, certo? Mesmo que faça aquele golpe dos sem juros, né? Não, é 10 vezes sem juros, mas o preço que era sem juros mesmo, não existe mais, né? Agora, se você pagar à vista, você paga o mesmo de 10 vezes, então pague em 10 vezes, né? Porque no fim das contas tem um juro embutido ali. E isso acaba fazendo com que os produtos fiquem mais caros. Quando eles ficam mais difíceis de serem adquiridos, né, o consumidor trava o consumo e pensa, olha, eu não tenho como fazer essa compra nesse exato momento. E aí o Banco Central fala assim, olha só, tá vendo a Selic? Olha a Selic pagando 14, mais de 1% ao mês. O título de menor risco, né, de risco zero do mercado, considerado o título, a taxa livre de risco, né, a Selic 14,75, que você não pega o seu dinheirinho, em vez de comprar essa geladeira nova, essa televisão nova, guarda ele um pouquinho, deixa ele rendendo, daqui a pouco você vai lá e compra à vista. O que você acha? Isso faz com que a demanda caia, e aí a produção possa atender a demanda e os preços comecem a se estabilizar. Essa é a ideia do Banco Central nessa história de aumento da taxa de juros e manter o juro alto agora para
que então você tenha uma economia que desacelere um pouco, que é bem o que o Newton Davi estava falando ali nessa frase aqui, ó. O Brasil cresceu mais do que se esperava e subiu os juros para exatamente conter o crescimento, né? É isso, para que ele fique só crescimento e não se transforme em inflação. Muito bem. Quando o nosso querido Galípolo começou a falar, os juros subiam em função os juros futuros subiam em função do IBCBR, que é essa proxy do PIB que eu estava falando para vocês. Muito bem. Às vezes falo muita letrinha, né? O pessoal já falou, eu tento explicar, tento ser um pouco menos, como é que se fala? Menos difícil de entender, mas é o que é, né, gente? Mas é assim, já tinha saído esse número do crescimento, acima do que o pessoal esperava, né? Era 0,5 de crescimento que o pessoal esperava, saiu 0,8, praticamente aí no limite das expectativas, né? Que era 0,81 mais alta, saiu em 0,80, e aí o mercado reagiu com, bom, se está subindo, se a economia, aquilo que eu estava falando para vocês, se a economia está acelerada, a inflação ainda está fora da meta, o Banco Central vai ter que subir os juros, e aí os juros futuros, que preveem o futuro, subiam. Mas aí o nosso querido Galípolo começou a falar, e aí aconteceu isso aqui, ó. Olha que coisa bonita. Nessa área que está aí, como é que a gente fala, sombreada em vermelho, um violeta, não sei exatamente as cores, é o momento aí que o Galípolo está falando. E essas linhas, azul, vermelha e roxa, mostram os juros futuros para janeiro de 2026, a azul, janeiro de 2027, a vermelha, e janeiro de 2028, a roxa. Tá? E essa taxa caiu, então, durante a fala do nosso querido Galípolo e se manteve aqui embaixo, o que ajudou, obviamente, o Ibovespa também a reagir, né? Então, você teve fechamento da taxa de juros, né? As taxas de juros caindo, um fechamento que a gente chama, você teve fechamento da taxa de juros e isso acaba ajudando o Ibovespa, porque menos juros impulsiona o crescimento. Por que tem esse fechamento aqui? Olha, se ele não vai mais subir, ele vai começar a cortar em algum momento. E esses são os juros previstos, a média de juro prevista lá para janeiro de 2027 e até janeiro de 2028, né? Porque o mercado entende que lá para 26, do ano que vem, o Galípolo deve começar a cortar os juros. Muito bem, quando a Selic cai, a Bolsa tende a subir, isso aconteceu algumas vezes, mais vezes do que não, então o mercado, como sempre, ultra ansioso, né, já precifica, então, uma melhora nas empresas. E aqui está o efeito no Ibovespa. Vocês vão notar aqui, nessa área sombreada aí também, é a hora que o Galípolo está falando, e a melhora no mercado, que estava negativo, inclusive, e depois que ele para de falar, fica mais ou menos de lado, ó. Subiu um pouquinho, chegou a 140 mil pontos, né, o recorde intradiário, e fechou aí em 139 mil, cadê? 139.636 pontos, em alta de 0,32, né? Muito em função aí dessa fala do Galípolo. Vou até colocar na tela aqui, ó, para vocês verem as principais altas entre os componentes do Ibovespa, né? Aqui, ó. Vocês já estão vendo aí? Não, né? Cadê como eu faço isso? O que está acontecendo? Tem que tirar aqui. Pronto. Pois bem, aqui está. Vocês conseguem ver que o número está pequenininho, mas aí, JBS 306, Embraer 276, Lojas Renner, Fleury, Azaz, Dux, Açaí, Smart Fit, Redditor, Energisa, Marco Polo, Vivara, e você vê bastante gente aqui da chamada economia cíclica e do consumo discricionário, né? Aquele consumo que você vai fazer. Por quê? Porque aqui não é o que está acontecendo agora na economia, é o que o pessoal está pensando que vai acontecer. Se lá na frente eu vou ter juros mais baratos, essas empresas vão ficar descontadas.
se eu pensar no preço de hoje, né? Por quê? Porque lá na frente elas vão ganhar mais dinheiro, porque a economia vai voltar a acelerar, tá bom? Então, esse foi o resultado de ontem dessa conversa toda aí do Galípolo, né? O que nos leva, então, para o nosso querido Giro dos Mercados. Acho que vou criar uma vinheta para o Giro dos Mercados. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, agora, neste momento, e eles fizeram um negócio. Vocês sabem que eu uso o TradingView, né? Para quem me pergunta aqui, volta e meia, o pessoal me pergunta, eu uso o TradingView no gratuito, tá? Na época do antagonista, eu tinha acesso lá a Bloomberg, pela Invi, inclusive, não era nem pelo antagonista, mas aqui eu uso o TradingView na parte grátis, porque eu não sou um trader, né? Meu trabalho aqui é outro, mas dá para anotar várias coisas aqui importantes. Eles fizeram um negócio legal aqui sobre a taxa de juros, já vou mostrar para vocês, tá? Mas vamos lá. Cadê o... Aqui está. Se vocês olharem aqui, o Nasdaq caindo 0,39 agora no Nasdaq Futuro, e o Nasdaq e o S&P 500 Futuro caindo 0,27 para o dia de hoje, né? Petróleo praticamente estável, caindo 0,11, e o minério de ferro caindo 0,10 neste comecinho de dia. Eu quero mostrar para vocês aqui também isso aqui, ó. Essa aqui é a curva de juros, né? Lembra que eu falo da curva de juros o tempo todo? E aí eles melhoraram aqui agora, eu posso colocar prazos diferentes aqui, né? Então, em 15, vamos colocar aqui uma semana atrás, onde estava a curva de juros? É essa aqui, ó. Essa amarela aqui é a curva de juros, que é o quê? São as taxas de juros para os diversos vencimentos dos contratos, tá? Sempre ao ano, né? Então, para 3 anos está aqui, ó, 13,54 hoje e 13,75% uma semana atrás, né? Então, o que aconteceu? Fechou. Ela saiu daqui para cá, para baixo. Então, é o que a gente chama de fechamento de curva de juros, tá? E isso, eu estou falando isso por quê? Porque na sexta-feira, a nossa newsletter do Esquina Sucupira, em edição diferente, eu fiz em vídeo, né? Que inclusive está aqui, livre para todos os interessados, falando sobre as últimas oportunidades nos pré-fixados. Por quê? Porque a tendência agora é a gente começar a fechar cada vez mais essa curva. E o que acontece? Quem assistiu lá aquele vídeo que eu estou falando sobre pré-fixados e indexados à inflação, já viu que tem uma conta que você faz, que é alteração na taxa de juros, nessa taxa de juros futura, e alteração no PU, no preço unitário, que é quanto vale o seu título. Então, toda vez que a taxa de juros cai, o preço do título sobe, e vice-versa. Quando a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Por quê? Porque o título, grosso modo, vale sempre R$1.000, certo? Então, se eu compro ele a 900, até o vencimento eu vou ganhar mais 100. Se eu compro a 800, até o vencimento eu vou ganhar mais 200. Essa diferença é a taxa de juros. Por isso que quando a taxa de juros sobe, o preço do meu título cai. E quando a taxa de juros cai, o preço do meu título sobe, certo? Se eu já estou comprado, eu ganho, né? Eu posso ganhar essa diferença, essa variação. Normalmente, né, grosso modo, regra de dedo aqui, thumb rule, né? Não é regra de dedo que chama, eu ouvi isso de alguém falando em português e agora peguei esse negócio. É regra de bolso, né? Uma regra de bolso é a seguinte: para títulos pré-fixados, sem pagamento de cupom, a duration é igual ao prazo de vencimento. Então, o que você tem que saber aqui? Se o título tem mais 2 anos para vencer, cada 1% de variação na taxa de juro, essa futura, eu tenho 2% de variação no preço unitário, no PU do título, tá? É sempre a variação da taxa vezes a duration. Então, se eu tiver 5% de queda da taxa, eu vou ter, num título de 10 anos, 50% de variação no PU. É por isso que, em alguns momentos, você vai ver, lá para o ano que vem, provavelmente, o pessoal falando, título do Tesouro Direto rendeu 50% no ano, etc. e tal.
por causa disso. Você tem durations maiores, e aí a variação, esse fechamento da curva de juros vai trazer um pouco mais de ganhos para vocês, tá bom? Mas quem não assistiu, assista lá. O título é Últimas Oportunidades em Prefixados e Indexados à Inflação. Acho que é isso. Mas está aí no YouTube. Coloquem vídeos lá. É o segundo mais recente agora, porque esse aqui vai ser o mais recente, envio, e o que eu fiz lá, então, é o segundo mais recente. Bom, então aqui dá para vocês verem, ó, se eu colocar aqui mais para trás, vamos colocar aqui em 1º de maio, você vê que as coisas já estavam melhores, né? Elas pioraram e aí voltaram para isso. Se a gente colocar aqui no começo do ano, que é quando estava bem ruim, 1º de janeiro, ó, olha onde estava todo esse movimento aqui, ó, de 15,5 para 13,5, já foi capturado por quem estava nos pré-fixados ali. Né? Então, você imagina, se você está com vencimento para 2035, acho que nem tem disponível lá no Tesouro, mas tem 2032, vamos considerar, 7 anos. Teve um fechamento aí de 2, você, neste comecinho de ano, em título público, você conseguiu 14% de rendimento. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Obviamente, você tem riscos de reinvestimento e tudo mais, porque você tem que vender o título para ganhar esse dinheiro, senão ele vai oscilando até chegar lá no final e pagar a taxa de juro que você combinou com o Tesouro quando comprou o título do Tesouro. Isso vale também para outras emissões privadas, mas tome cuidado, CDB não, porque não tem secundário, né? Você não consegue sair do CDB se ele tiver prazo de vencimento. E aí você tem que esperar a taxa render o que tiver que render. Por isso que é mais perigoso você fazer uns pré-fixados nesse sentido, tá? Mas é isso que eu queria mostrar para vocês, porque quem me acompanha desde da DV e desde do Morning Call lá no Antagonista, vai lembrar que eu sempre gostei muito da tal da curva de juros. Beleza? Então foi isso que mais ou menos aconteceu aqui. Esse é o Ibovespa de ontem. Aliás, de ontem não, desde o começo do ano aqui, eu acho. Aqui, ó, desde o começo de ano, Ibovespa já em 139 mil. Vamos ver aqui. 16% de alta no Ibovespa. Você imagina, você ganhou 14 ali naquele pré-fixado, grosso modo, correndo muito, mas muito menos risco do que no Ibovespa, né? É disso que nós estamos falando, rentabilidade ajustada ao risco. Beleza? Como tem um tempinho aqui ainda, eu achei que não fosse dar tempo, mas ótimo, que deu. Não falei muito hoje, tá vendo? Que coisa boa. Estou sendo mais sucinto. Espero que você tenha entendido o que eu estou falando aqui também, que não tenha sido muito rápido. O Anderson está falando que a curva americana subiu bem também. E aí, o juro alto lá atrapalha um pouco o nosso juro aqui, tá? Mas ainda está precificado na curva americana dois cortes de juros esse ano. Se você imaginar que o nosso vai ficar parado, então aumenta esse diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, que é um diferencial que às vezes atrapalha e engessa um pouco a política monetária brasileira, porque isso vai desembocar no dólar. O dólar, inclusive, que fechou ontem a 5,65, né? 5,64, 5,5 aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver pequenininho desse tanto, né? Consegue, será? 5,6455 o dólar real ontem. Beleza? Aqui os ETFs, alguns dos quais estão nas nossas carteiras recomendadas, eu acompanho aqui também durante o dia para saber o que está acontecendo. Mas vamos lá, eu quero falar sobre um negócio rapidinho com vocês, que eu cheguei a comentar ontem no podcast no Acorda Sucupira, que é o tal do framing. O que é o framing, né? O framing é um viés comportamental, é uma heurística, que diz o seguinte: você reage de forma diferente à mesma coisa, dependendo de como ela é apresentada a você. Certo? Vou dar um exemplo. Tem um exemplo aqui para ficar claro para vocês. Isso foi obra do nosso querido... esqueci o nome dele agora, meu Deus. Do Pensa Rápido, Pensa Devagar. Se alguém puder procurar o livro aí. Ganhador do Nobel. Vou lembrar daqui a pouco. Mas tá aqui, ó, por exemplo. Se eu apresentar para vocês
essa imagem aqui, disser, só apresentar um desses iogurtes, ou apresentar os dois e perguntar para vocês qual que vocês preferem. Esse primeiro aqui que tem 20% de gordura, ou o outro que é 80% livre de gordura. Os dois, obviamente, vocês já sacaram, eu tenho certeza que sim, são a mesma coisa, né? Um tem 20% de gordura, o outro também tem 20% de gordura. Só que em um deles eu estou apresentando, estou enquadrando a sua mente no que ele tem de bom, que é, olha só, ele tem 80%, ele é 80% livre de gordura. E esse aqui não, esse aqui tem 20% de gordura. Né? O teste que meu Deus do céu, esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu lembro. O teste que foi feito na época, um dos testes era, perguntava às pessoas qual medida o governo americano deveria tomar para conter uma pandemia. Daniel Kahneman, obrigado, Anderson, muitíssimo obrigado. O Danny, eu lembro do Taleb, numa palestra onde estão os dois juntos, eu adoro os dois, e o Taleb chama ele de Danny, né? Eu achei fantástico. Mas o Daniel Kahneman, então, fez essa pesquisa, e a pergunta que se fazia aos entrevistados era, olha, tem uma pandemia, 600 pessoas estão envolvidas nessa pandemia. O governo tem que escolher um programa para lidar com essa pandemia. Ou ele escolhe o programa A, em que 200 pessoas vão ser salvas, né, 200 vidas serão salvas, ou ele escolhe o programa B, em que 400 pessoas vão morrer. E, obviamente, a maioria das pessoas escolheu o programa A, em que 200 pessoas são salvas. Ambos os programas, eu falei que eram 600 ao todo, têm o mesmo resultado, mas você está, né, enquadrado em algo diferente. Por que eu estou falando isso? Eu comentei ontem no Acordo Sucupira que a gente, na sexta-feira, falava sobre aquela troca de ações entre a BRF e a Marfrig, e eu falava, olha, está caindo 15% lá nos Estados Unidos, 16% a ADR, né, o recibo de ação lá negociado nos Estados Unidos, mas isso faz sentido, já que você vai ter, quando você compara o preço de Marfrig com o preço de BRF, o preço de Marfrig e a troca de ação, o preço de Marfrig tem que cair 15%. Por quê? Porque eles estavam em preços praticamente iguais e a razão de troca oferecida pela Marfrig é, para cada uma ação da BRF, o acionista vai receber 0,85 ação da Marfrig, né? Que dá 15% aí de diferença. Grosso modo, dava 16 e pouquinho, tá? Então, eu falava, então é razoável você esperar que a BRF caia 15%. O que aconteceu na segunda-feira, na sexta-feira? Marfrig subiu 20 e tantos por cento, né? O que interessava aí não era quem não dava para dizer, e aí foi um erro meu em função de enquadramento, você vê. Como eu estava com aquela história dos Estados Unidos na minha cabeça, eu só olhei para um lado da questão. E, na verdade, a questão era a diferença entre eles tem que ser esse 0,85. Não interessa quem vai subir, nem quem vai cair. Ou melhor, interessa quem vai subir e quem vai cair. Mas a gente não tem como dizer, contanto, o que a gente conseguiria dizer naquele momento, era que a diferença entre os dois ficaria em 15%. Então, esse é o framing para vocês entenderem, é um viés comportamental, e o Kahneman, um grande estudioso dessa história de vieses, né, que trouxe essa história toda de que a gente não é tão racional quanto a gente pensa que é quando a gente toma decisão. Esse é um dos vieses que ele descobriu durante o estudo dele. Kahneman, que foi Nobel de Economia, sendo psicólogo, o primeiro psicólogo a ganhar um Nobel de Economia. Tem o livro Pense Rápido, Pense Devagar, que é excepcional, um pouquinho cansativo, mas se você tiver paciência, vale a pena dar uma olhada também. Tá bom? Então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês também aqui sobre o framing, tá? Conforme as coisas forem acontecendo, eu vou trazendo para vocês algumas curiosidades, das finanças por aí. Beleza? Se ninguém tiver nenhuma pergunta para a minha pessoa, eu acho que a gente já pode se despedir, né?
e prometer um próximo encontro amanhã, no Acorda Sucupira, em vídeo. Eu esqueci, eu tenho que fazer uma propaganda aqui. E também na quinta-feira, na nossa live do YouTube. Pronto, eu falei para vocês que estava começando negócios novos, né? Então, eu estou abri um escritório de consultoria em investimento, não é assessoria em investimento, vou explicar qual é a diferença, chamado Rota Capital, e quem precisar, então, de consultoria nos seus investimentos, pode me procurar, manda um direct aqui para mim, qualquer coisa a gente vai se falando, tá bom? A diferença aqui é que os consultores do consultório, do nosso escritório, inclusive eu, não são remunerados pelo rebate dos produtos, e sim por uma taxa fixa. A gente tem acesso a BTG, XP e Warren, então se você tiver conta em qualquer um desses três, a gente pode te ajudar. Eu vou, com o tempo, melhorando a propaganda aqui e vou explicando para vocês. Também tem um curso que eu estou quase terminando aqui para também apresentar para vocês. Então, se você precisa de uma consultoria de investimento ou sabe de alguém que precisa, pode indicar para a gente, que a gente terá o maior prazer em conversar com essas pessoas para tentar ajudar elas a terem uma carteira de investimentos melhor gerida. Beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Bom dia a todos, boa terça-feira, bons negócios a todos e avante Sucupira. Usarei a palavra terá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preço. Não é jornalismo de candidato. Você faz uma regra, você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal.